Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade de Tel Aviv. Sim, eu saí de Jerusalém hoje, vim a Tel Aviv, eu vim em busca de alguns livros numa editora, numa antiga editora que fica situada aqui em Tel Aviv, numa das transversais da Allenby, que é uma das principais vias de Tel Aviv. Busquei na editora Sinai, na Rehov Ramban, nada menos do que o nome do Ramban, os livros que eu buscava, e aproveitei que, estando aqui na Allenby, visitei o grande templo de Tel Aviv, que está registrado nas imagens que antecedem as minhas palavras. É claro que o grande templo de Tel Aviv já viveu momentos, mais auspiciosos do que esses que nós vivemos. Tel Aviv já foi uma cidade cuja presença de judeus observantes da Torá, eu não vou nem dizer religiosos, mas observantes dos preceitos da Torá, era maior do que nos dias de hoje. Hoje é uma cidade fundamentalmente secular, vivendo sim uma comunidade religiosa, mas uma comunidade pequena, mas isso vai mudar. Isso vem se modificando, com o passar do tempo. Esse movimento de retorno ao judaísmo é cada vez maior, e não apenas, naturalmente, em Jerusalém, mas em todas as cidades de Israel. E eu gostaria, porque me senti estimulado com a grandeza desse templo maravilhoso, de oferecer a vocês uma mensagem de Torá. Nós estamos fazendo a leitura da Parashá Vaishlach, que é a porção semanal da Torá que o povo judeu vai ler no mundo todo. Normalmente eu gravo essa mensagem amanhã, mas como eu estou aqui em Tel Aviv, estou na sede do grande templo, quero ter a oportunidade de compartilhar já o que eu iria dizer a vocês no dia de amanhã. Yaakov Avinu, conforme descreve a narrativa da Torá, Yaakov Avinu voltava, seguia com sua família, suas duas esposas, as suas duas servas, seus 11 filhos, voltava para a terra de Israel, Canaã. E ele sabia que encontraria seu irmão Esav. Ele enviou, inclusive, um destacamento de anjos na frente dele para que encontrasse Esav, para que preparasse o terreno para esse encontro. Yaakov Avinu temia, o enfrentamento, não que ele não fosse capaz de vencer seu irmão, mas evidentemente ele usou de todos os estratagemas possíveis justamente para evitar que esse confronto acontecesse, porque ele não sabia naturalmente o desenlace desse confronto. E quando ele está a caminho, atravessando o rio Yabok, quando ele atravessa toda a sua família, ele percebe que do outro lado da margem do rio ele havia esquecido, ele ou uma de suas esposas, uma de suas servas, havia esquecido algumas pequenas vasilhas. Ele retorna para buscar esses objetos. E ele é surpreendido do outro lado da margem por um anjo que o aguarda. Esse anjo não é ninguém menos do que o anjo de Esav. E ele, obviamente, não está ali para cumprimentar ou saudar Yaakov Avinu. Ele está ali para lutar. Ele quer tirar a vida do nosso patriarca. Yaakov Avinu é obrigado a lutar com o anjo de Esav. Muitos dos sábios da Torá, os Mefarshim, comentam que o anjo de Esav é ninguém menos do que o próprio Hassatã. E essa luta está registrada em sua narrativa no texto da Torá. Eles lutam uma batalha titânica, por assim dizer, e Yaakov Avinu, depois de uma noite inteira de luta, vence o anjo. Daí vocês podem ter uma noção da força de Yaakov Avinu, força que é registrada na Torá em diferentes momentos. Yaakov Avinu foi o único homem que lutou com o anjo e venceu. É preciso registrar isso. Portanto, ele tinha todas as condições de lutar com seu irmão Esav. E tendo vencido o anjo de Esav, o anjo deseja, ao amanhecer, se libertar de Yaakov Avinu para louvar
o Criador. Mas Yaakov Avinu não permite que o anjo faça isso. Embora o amanhecer tenha chegado, Yaakov Avinu se agarra no anjo com força extraordinária, de modo a impedir que o anjo possa, como ele queria, louvar Hashem, cumprindo a sua missão. O que o anjo queria era fazer o seu cântico. Que cântico é esse? Cântico de agradecimento e louvor a Kadosh Baruch Hu. Existe uma lição muito poderosa aqui, eu quero compartilhar essa lição com vocês. Em primeiro lugar, reconheçamos, não existem anjos bons e anjos maus. A cristandade prestou um serviço terrível à humanidade, com a promoção de uma teologia que perverte, todo o conhecimento contido na Torá. Anjos não têm livre-arbítrio, portanto eles não podem ser nem bons nem maus. O Yetzirah, que é uma outra forma de nomeá-los, ele simplesmente realiza a missão para o qual foi criado. E é curioso que na narrativa da Torá, depois de vencer o anjo, Yaakov Avinu pergunta ao anjo qual é o seu nome, e o anjo relutantemente não quer revelar a Yaakov Avinu qual é o seu nome. Os nossos sábios explicam que a razão é evidente. O anjo não quer revelar porque o anjo ele pode ter muitos nomes. O nome de cada anjo é determinado segundo a sua missão, e essa missão pode ser modificada. Portanto, cada anjo existe para servir, como eu sempre digo, na imensa legião de servidores de Akadosh Baruch Hu. E quando ele é designado para uma missão, ele assume uma determinada forma e assume uma determinada identidade. Mas afinal de contas, qual era a missão então, de Hassatan ao enfrentar Yaakov Avinu? A missão dele é a mesma de todos os anjos que Hashem designa para nos acompanhar, nos fazer cair em pecado, nos levar a uma queda moral. Os anjos não são nossos amigos, eu sempre repito isso nos meus shurim. Eles não existem para servir aos homens, eles existem para servir a Hashem. E quando eles estão a serviço do homem, estão porque exercem a função de servidores de Hashem. Yaakov Avinu tinha, sim, anjos que o auxiliavam, que o protegiam, mas isso porque a Kadosh Baruch Hu, lembre-se, como eu disse no último shiur, disse a Yaakov Avinu que não se preocupasse pelo fato de ter que sair da terra de Israel por muitos anos, porque Hashem jamais o abandonaria. E a presença na vida de Yaakov Avinu, a presença desses anjos era prova do cumprimento da promessa de Akadosh Baruch Hu. E é curioso perceber que todos nós travamos diariamente esses duelos. Eu cheguei em Tel Aviv, estou travando um duelo. Qual é o duelo? Não ver o que eu não devo, não ver o que não é permitido. Normalmente na rua eu já ando com os olhos baixos para evitar ver o que não devo ver aqui em Tel Aviv. Então eu estou quase contando as formigas no chão. Por quê? Porque isto é um duelo que está sendo travado entre o Yetzirah, que diz, Átila, olha que corpos lindos, olha que mulheres lindas, olha, toda a beleza que você não pode olhar. Sobretudo para mim, que nasci e me criei no Rio de Janeiro, que estou tão acostumado com uma cidade como Tel Aviv, com toda a sua beleza, mas também com todas as possibilidades de queda moral que ela nos oferece. Portanto, todos nós travamos, todos os dias, um enorme duelo. Esse duelo, evidentemente, se expressa de muitas formas. Cuidar adequadamente da sua família, não cometendo adultério. Por exemplo, essa é uma forma. Se você for um comerciante, Tel Aviv é uma cidade com muito comércio, não roubar nos seus negócios, não enganar os seus clientes, se conduzir de uma forma reta, na direção da sua empresa. As possibilidades são infinitas. O tempo todo nós somos provocados
pelos anjos, que nós chamamos de Yetzirah, a má inclinação, para que nós sofremos essa queda moral. E aí você do outro lado da câmera vai me perguntar, então Átila, por que quando o anjo foi derrotado por Yaakov Avinu, ele louva e agradece a Hashem? Ora, se você estiver prestando atenção no que eu falei, você já entendeu. Quando ele foi derrotado por Yaakov Avinu, ele cumpriu a sua missão final. Porque a missão final do anjo não era tirar a vida de Yaakov Avinu. A missão final de Yaakov Avinu não era permitir que ele sofresse uma queda, mas que ele fosse vitorioso ao final, né, desse duelo. Portanto, é sempre bom lembrar que Hashem não coloca obstáculos diante de nós para nos ver cair. Ele nos oferece os desafios, né, na forma de problemas, dificuldades, né, vicissitudes, com a clara intenção de nos oferecer a possibilidade de nos elevarmos. Portanto, os anjos que servem a Hashem, nessa imensa legião, eles estão aqui para fazer a vontade de Hashem. E a vontade de Hashem é justamente permitir que o homem possa se elevar. Mas não existe elevação sem vitória. E não existe vitória sem luta. Eu acho que isso é meio óbvio. E algo que prova isso tudo que eu disse até aqui. Yaakov Avinu, quando sai dali, chama aquele lugar, passa a chamar de Peniel, ou seja, o rosto de Deus. Ele viu a face de um anjo. Bom, Yaakov Avinu via a face de muitos anjos, mas ele viu a face do anjo expressando aquela que era de fato a vontade de Hashem. Yaakov superou a sua prova. O Yetzirah se esforçou ao máximo para cumprir a missão de Hashem, para fazer com que Yaakov Avinu fosse derrotado, e ele não foi. Ou seja, o anjo alcançou plenamente a sua missão. Não é razão para louvar? Não é razão para agradecer ao Criador? Por quê? O anjo louva e agradece ao Criador porque o anjo quer fazer a vontade de Hashem. E quando o anjo consegue fazer a vontade de Hashem, ele sabe que o Criador se agrada, que o Criador se alegra. É o que acontece? É o que acontece quando nós conseguimos vencer a nossa má inclinação. Quando nós conseguimos vencer o anjo que foi criado e que nos acompanha para fazer com que nós soframos quedas morais. Portanto, o anjo estava alegre porque ele havia conseguido trazer felicidade ao Criador dos mundos. E ele confere então, não exatamente confere, anuncia uma grande bênção em Yaakov Avinu. Na verdade, quem determina que Yaakov Avinu passe a se chamar Israel é Kadosh Baruch Hu. O anjo só antecipa, né, essa verdade. O Yetzirah, portanto, meus amigos, é uma criação de Hashem. Jamais esteve fora do controle de Hashem. Essa ideia de anjos caídos, essa ideia de anjos revoltados com Hashem, essa ideia de que existe uma legião de anjos que luta contra o Criador, isso tudo é uma tolice. Isso precisa ser afastado das nossas mentes, porque isso coloca em questão o poder de Hashem. E Hashem não tem limites ao seu poder. Nada pode contestar a autoridade do Criador. Pelo Criador, nós só podemos ter um sentimento, além do amor, mas esse amor só se expressa por meio do temor. É preciso ter temor a Hashem. Nós precisamos reconhecer que nós somos a criatura e não o Criador, e que tudo que chega nas nossas vidas é para o nosso bem. E ele, o Yetzirah, agora eu vou dizer algo que muitas pessoas talvez não gostem de ouvir, o Yetzirah é o nosso maior aliado, ele é o nosso maior amigo. Mas como, Átila, ele nos quer derrubar, quer fazer com que nós soframos uma queda moral, que isso se expressa através de pecados, de transgressões da lei divina. Sim,
Ele existe para isso. Por isso é que ele é nosso maior amigo, ele é nosso maior aliado. Por quê? Porque ele nos ajuda, se nós formos capazes, a superarmos esses desafios. Imagine num mundo que não existisse o Yetzirah. Imagine um mundo em que não existissem desafios. Um mundo no qual não houvessem provas, ou qualquer possibilidade de superação e elevação espiritual. Seria um mundo vazio, no qual nós também não teríamos qualquer tipo de livre-arbítrio. E para que nós possamos caminhar na direção das recompensas que nos aguardam no Olam Abá, nós temos que vencer essa batalha. A vida é um campo de provas e nós somos testados o tempo todo. Em nossa existência de 120 anos, nós vamos ter que lutar, e muitos são obrigados a lutar desde o momento de seu nascimento até o momento da passagem das nossas almas, nosso retorno ao mundo espiritual. Portanto, eu quero exortá-los aqui, nesse lugar tão especial, o grande templo de Tel Aviv, a sermos capazes de superarmos com alegria, com amor, todas as provações que Hashem nos submeter, meus amigos. E eu antecipo a todos vocês um Shabbat Shalom.